Entristece-me o facto de ir a 2 supermercados diferentes para ir comprar cebolas biológicas nacionais e em nenhum deles encontrar esse produto. O quê? Nós não temos nem agricultores nem empresários suficientes para alimentar um país a produto biológico nacional? Tu vais a um supermercado e não encontras isso. Ainda por cima uma coisa que tu metes nos refogados todos os dias se quiseres comer bem e não andares a comer aquelas tretas processadas que nos andam a tentar enfiar pela goela abaixo diariamente. Por isso é que nós plantamos as nossas e este é o manual para plantar as tuas. Vais poder simplesmente imitar o que foi aqui feito e eu vou-te listar todos os materiais que utilizamos para que o faças o mais tranquilamente possível. No que toca à preparação do solo, se tiveres trator, utilizei o escarificador para rasgar a terra em torrão e isso deve-se a esta terra ser argilosa e de seguida passei com a frese para deixá-la em papa. Como choveu anteriormente, este foi o resultado possível. Se não tiveres trator e tiveres uma terra assim e não uma como a das fazendas de Almeirim, por exemplo, vai-te dar um pouco mais de trabalho. Mas é possível fazer, mas se calhar isso eu vou-te mostrar num próximo vídeo. Agora dá as boas-vindas ao teu espírito canalizador! O mundo é muito mais vasto do que o que eu te estou aqui a mostrar, mas esta é a lista do que é que foi aqui utilizado. Portanto, neste caso, tubo 16mm, tubo 16mm micro-furado, T's e L's, passagem de água, tampões, tudo a 16, mais uma vez, torneira e teflon para a rosca. Mas a torneira vais ter que ver adequada para o teu sistema de rega, onde vais montar este. Não te esqueças também das abraçadeiras, claro, e esta é opcional, mas excelente se fizeres muito destes trabalhos, que é uma pistola de ar quente, depois vai-te ajudar a montar tudo muito mais facilmente e com menos uso de força e a probabilidade de ficares com as mãos calejadas. Portanto, cá está a especialista a executar a sua mestria. Vamos, por favor, respeitar e fazer silêncio. Agora, não te vais já embora porque senão perdes as melhores dicas. Mas vais ficar aqui com um pequeno b-roll de meio minuto da evolução e manutenção do espaço em geral. Aquela típica filmagem de quinta. Se ficaste curioso e queres saber o que é um b-roll, pesquisa, pois não te vou explicar aqui porque não é o que interessa neste momento. Mas eu, como pseudo-editor, tenho que aprofundar este tipo de merda para o vídeo ficar mais interessante e atrativo de se ver. Portanto, se estás a achar o vídeo atraente até aqui, por favor, peço que gostes do mesmo e a tua subscrição só quer no final do vídeo, se achares que merecemos. Voltando ao que realmente interessa, na realidade o que tinha sido feito até aqui foi projetar, esticar e fixar tudo para montar o conjunto à primeira, como se de um plug and play de uma consola se tratasse. Agora, se tu achas que correu tudo bem à primeira, olha, isso fica ao teu critério. Isto de fazer vídeos é realmente espetacular, porque ficas com os momentos registados de uma maneira muito mais completa. Não divagando muito, enquanto editava já me contemplava com detalhes brutais que de outra maneira jamais me lembraria. Como por exemplo, a brutal dor de costas que adicionei à que já previamente eu existia. Mas fora de brincadeiras, o que eu gostava mesmo era de conseguir fazer as coisas tão rápido como aparece no pós-edição. O que eu adiantava à minha vida. Aqui fica registada a magia de pistola de ar quente e as tubagens já instaladas, tal como o passadiço já calcado, para se dar essa folga quando montarmos o pano. A tubagem ao início do mesmo não ficou alinhada na perfeição, mas isso não foi o fim do mundo e nem os buracos que não deu para remediar o facto de ficar com a tubagem exposta ficaram inutilizáveis. Mas isso fica resolvido num dos próximos passos que vais ver. Vamos fazer primeiro este canal todo e só depois esticar uma lateral para lá e uma lateral para cá. Queres que eu ponha assim a meio? É tipo um aqui E outro aqui? e outro aqui. Depois tipo um metro a metro. Ou de 2 em 2 metros. Para quê? Para tu teres sempre o espaço para tu meteres o pé e não f*** isto tudo. Ah, e ainda não te falei do pano, pois não?
Fazes uma fogueira, aqueces a tua ferramenta e queimas a malha de acordo com o plantio desejado. Dou-te já o conselho de queimares poucos de uma vez. É preferível ficarem com o rebordo bem derretido do que teres que retificar com uma tesoura, pois tem a tendência a desgastar com os anos de uso. Este processo completo pode ser visto no vídeo mencionado no canto superior direito. E depois de tanto bater, com o vento um pouco tremer e a meio do dia com a lombar a sofrer, tirámos um minuto para respirar fundo. Mas mesmo assim a especialista tinha ainda uma questão por resolver. Fixe. Passamos assim para o próximo passo. Fiz um pouco com terra, mas como estava a compactar facilmente com o estado úmido, decidi fazer o restante com areia. O conceito de fazer isto é para deixarmos ter um espaço oco ou vazio entre a terra e a tela. Isto para evitar que as rajadas de ar não entrem por esse espaço e não facilitarmos que o pano se mova com o vento. Mas mais importante que isso ainda, é para a cebola ficar à superfície e com o sol não cozer a parte que estaria por baixo da terra, pois retém muito mais o calor. Se quiserem ter muito trabalhinho, vassouram até não ter mais. Chegam aqui, fazem só assim um buraquinho, põem a vossa planta, não fica mesmo top. Por exemplo aqui, nestes da areia, chegam aqui, já nem é bem areia, já nem é bem terra, estão a ver? Depois metem ali um bocadinho, se quiserem misturar, tiram esta pedra, põem aqui, põem a vossa planta. Bom, e parece que as cebolas vão ter que ficar para amanhã, não é? Isto não para de chover. E se não parar, vou ter que ir para lá a chuva. Esta é uma das razões pelas quais eu gosto de andar nesta vida. Natureza num dia, diz que não é para trabalhar, vai chover como ao caraças. E assim faz um sol, dá-te aquele boost, aquela energia para continuares a trabalhar. Mas estas coisas, pá, dá trabalho. Mas olha o caso, por exemplo, destas cebolas. Vai só dar este trabalho, só esta vez. O resto da cultura vai ser só apreciar o crescimento dela. Ainda bem que choveu naquelas proporções, porque fez com que a terra e a areia abatessem. Eu sei onde é que tenho que meter um bocadinho mais para não acontecer o que eu não queria, por isso está tudo alinhado. Esta areia que fica aqui no meio, quando nós estivermos a pôr, vai ser utilizada para preencher algum buraco que fique em falta ou para complementar, mas também não tinha problema em ficar aqui. Agora, isto já está tudo tratado, só falta mesmo é pôr as cebolas aqui na terra. Já viste alguma oliveirada à luz? Eu não tinha visto, só azeitonas. Vou lá continuar isto.
Novo dia, solarengo, e só temos que agradecer a chuva da noite passada que nos ajudou a acamar a terra às raízes das cebolas. E agora chegou a altura de te dar a arma para o sucesso do plantio das tuas cebolas. Tens aqui os pés de cebola, por acaso as raízes estão assim à mostra, não estão no torrão original quando se comprou, porque elas tinham 2 pés juntos, e nós, para separarmos os pés, dá perfeitamente, começam com um desenvolvimento mais pequeno, mas dá na mesma para as utilizar, por isso é que elas estão assim com a raiz. Mas isto é ótimo para te mostrar. Tens aqui um buraquinho mais perto para tu veres melhor, e temos aqui uma planta de cebola. Tens as folhas, tens esta parte que nunca vai sair desta cor, e tens as raízes. Isto obviamente fica tudo de fora, menos as raízes. Há quem as meta até aqui, e se a terra for arenosa não tem problema, mas, por exemplo, se tiveres uma terra barrenta como a minha, faz como os antigos diziam. As raízes da cebola gostam de ver o dono a ir para casa. Portanto, a única parte que nós metemos na cebola são mesmo as raízes. Porque esta parte branca e esta parte arredondada é onde vai começar a crescer o bulbo. Vamos lá plantá-la. Chegas aqui, fazes um buraquinho mais ou menos do tamanho do torrão da terra, metes o torrão ou as raízes, se a tiveres assim desta maneira, e metes na terra. Se calhar aqui não consegues ver bem por causa do ferro, vamos fazer com outra. Tens aqui outra planta de cebola, tens aqui as raízes e tens aqui a própria cebola. Chegas aqui, fazes um buraco, metes as raízes à altura e deixas o bulbo de fora. Nem precisas de fazer muita força. O que é que acontece? Ela nos primeiros dias vai ficar assim, murchinha, e depois começa logo a ficar firme e irta como estas estão. Porquê? Começam a originar mais raízes, as que estão também se agarram à terra, e o conceito mesmo é deixares o bulbo de fora e começas a ver aquilo a inchar e a inchar e a inchar. As próximas dicas vão ser sobre cortar algumas folhas para dar força ao bulbo, mas acho que não faz sentido estar a fazer agora. Vou-te começar a atualizar sobre o plantio das cebolas de semana a semana, 2 em 2, quando houver algo assim interessante para tu veres. Por isso não te esqueças de subscrever o canal nesse sentido. Agora vamos meter aqui uns alhinhos também, no mesmo espaço, que é exatamente da mesma maneira. Isto são alhos para plantar. Quando vais, por exemplo, a uma agriloja, vais e tens alhos para consumo e alhos para plantar. Pronto. Qualquer um deles dá, mas estes aqui à partida vão-te dar uma cabeça maior. Um dente de alho, vamos fazer exatamente como a cebola. Vamos pensar que daqui, da parte de baixo do alho, é como se começassem as raízes do bulbo da cebola. Portanto, a dica é exatamente a mesma coisa. Meter só um bocadinho de nada e deixá-los assim. Não parece nada, mas está aqui tudo. Pegas noutro e deixas assim. Ou vai começar a originar as raízes dali. Daqui a 2 semaninhas já está de fora. Bom, isto é tudo. Espero que gostes. Espero que isto seja uma boa dica para ti. E deixa nos comentários o que é que tu achaste sobre isto. O que é que tu farias melhor. Podias optar por outro tipo de plástico. Podias optar por nem pôr plástico, plantá-las e depois fazeres uma cama morta. Gostava muito de saber. Eu já fiz todas. Eu acho que este aqui para mim é o ideal. Fica bem. Se gostaste deste vídeo, convido-te a ficares mais um pouco connosco e a explorares os que nós te estamos a recomendar neste preciso momento. Fica bem e até à próxima. Um grande abraço. E se ficaste mesmo até ao fim do vídeo, vais ver como é que estão as cebolas. Olha aqui, bem redondinhas já estão a criar, olha aqui esta, brutal meu, tem uma semana, até à próxima.